Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz Silva e esse é o canal Liz Silva Natureza é Vida. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Eu quero caminhar com vocês por aqui, conversar um pouquinho. Eu enviei alguns vídeos curtos, né, por causa que esses dias estava chovendo. E aí hoje o tempo deu uma melhorada e eu quero conversar com vocês, dar umas dicas, dar umas ideias. Então vamos ver por aqui como estão as coisas. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês, para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, não conhece toda a história do meu canal, tá? Eu criei esse canal com o intuito de iniciar um jardim, né? Construir o meu jardim. A gente tá mais ou menos há uns 2 anos nessa função, mas há 1 ano eu comecei a construir meu jardim nessa outra parte aqui do terreno. Eu adquiri um pedaço de terreno maior, então eu comecei a construir mais a fundo, criar ideias, só que todas as minhas ideias são de baixo custo, porque infelizmente eu não tenho condições de criar, de gastar, né, para construir o meu jardim. Então a gente tem que ir construindo com as coisas que reaproveitando, reutilizando, tudo que seja de baixo custo e que eu gaste o mínimo possível. E eu sei que tem muitas amigas aqui na plataforma que também fazem assim, tá? Que querem construir um jardim de baixo custo e sempre tem bastante ideia dentro de alguns canais e a gente vai se inspirando uma na outra. A primeira ideia que eu quero mostrar para vocês que ainda não assistiram os vídeos anteriores aqui do canal é essa calçadinha de pedras, tá bom, gente? Foi super simples. A gente tinha um pedaço de piso que a gente quebrou quando adquiriu esse terreno e ficou esses pedaços de piso sem ter o que fazer. E eu só fui colocando eles aqui, né, encaixando, vendo a forma que ficaria. Depois eu coloquei concreto, né, entre as pedras para elas ficarem fixas no chão e não nascer sujeira, né, porque não eram todas do mesmo tamanho. E para ficar mais bonito, né, além da calçadinha de pedra, eu coloquei esses pneus aqui para fazer um caminho, né, para formar um caminho, porque essa calçadinha liga a minha casa, né, a saída da casa para parte dos fundos do terreno. E a gente acaba passando por aqui, sujando os pés, trazendo sujeira para dentro de casa. E essa calçadinha ajudou bastante, tá? E eu coloquei 3 pneus de cada lado, né, do caminho principal, né? 3 pneus de cada lado. E nos pneus eu plantei uma touceira de íris da praia, tá? A íris da praia eu achei que ficou bem legal. Eu até plantei outras plantas, mas não deu certo. E plantas que dão touceira ficam bem legal para fazer caminho, tá bom, gente? A íris da praia, se não fosse a íris da praia, podia ser a moreia, que é muito bonita também para fazer caminhos. Então, são plantas que quando não estão floridas, elas também ficam bonitas por causa das folhas, tá bom, gente? Dessa touceira que elas criam. Então, botei 3 na lateral. De uma lateral, 3 pneus com uma touceira de íris da praia em cada. E na outra lateral eu coloquei mais 3 pneus com uma touceira de íris em cada, tá? Íris da praia, que é aquela florzinha branca que dura apenas um dia. E eu pintei esses pneus de azul porque era a tinta que eu tinha em casa, tá? Um resto de tinta, então eu não gastei para pintar. E é uma cor que eu gosto bastante no jardim, de usar o azul, tá? Eu não gosto de muito colorido, misturar muitas cores, então eu gosto de ter poucas tonalidades, tá? E o azul eu gosto bastante, é uma das cores que eu gosto bastante. E essa calçadinha ficou muito boa, ajudou bastante a gente não sujar os pés quando precisa ir aos fundos do pátio. E
Antes aqui era bem feio, sem essas plantas aqui, sem a calçadinha, tá? Fazia bastante barro. E eu tô mostrando ela aqui com vocês, mostrando para vocês com mais detalhes. Eu quero ainda mais para frente passar algum produto nessas pedras que não deixe criar limo, porque tá criando limo quando chove demais e dá muito trabalho para limpar elas e elas ficam escuras e tá nascendo sujeira em sempre fica uma frestinha que nasce alguma sujeirinha e isso eu tenho que estar arrancando manualmente, tá? E passando massa onde eu arranco para não ficar nenhum buraco. Mas tirando isso, ficou muito prático, gente, muito prático e de baixo custo, porque tudo que eu usei eu já tinha, a tinta eu já tinha, os pedaços de piso foi de um piso que eu quebrei, as plantas eu já tinha, então tudo, olha, ela liga a saída da minha casa aos fundos do terreno, ó. Era bem necessário fazer essa calçadinha, eu não tinha nem um centavo no bolso para gastar. Então, foi uma calçada de pedras rústica, que eu gosto bastante, de tudo simples, tudo mais barato possível. E ela liga essa parte aqui, que é a parte maior do terreno, que eu adquiri no início de 2021. Faz um ano, gente, que eu tô começando a construir o meu jardim aqui nessa parte. Já tem bastante coisa que eu fiz, mas ainda tem muitas ideias que eu quero fazer. Só que a gente tem que ir com calma, né? Conforme vai dando. Lá no fundo onde tá os carrinhos é o pomar, tá bom? Que eu tava limpando. Tá tudo bem grande já, em vista de um ano atrás, quando eu plantei tudo. Né? As coisas estão se ajeitando, ficando do jeito que eu quero. E é muito bom isso, é uma sensação muito boa quando a gente consegue enxergar a diferença do antes e o depois, do começo até agora, sabe? E sempre tem uma ideia ou outra que eu pego com os outros canais e eu quero passar adiante para quem também não tem condições financeiras, né, fazer, olha como o caminho ficou. Daí aqui eu tô voltando da parte dos fundos em direção à casa e eu uso muito essa calçadinha para fazer a passarela, né, entre os fundos da casa e a casa, gente. Tudo simples, tá bom? Como as pessoas que me seguem sabem, que aqui é tudo simples, porque a gente não tem tantas condições financeiras, então a gente vai fazendo do jeito que dá. Essa outra calçada fica na minha horta, fica ao lado da passarela de pedras. Eu fiz uma calçadinha de tijolos, também com os tijolos de demolição, reaproveitado, tá? De uma parede que a gente quebrou, quem acompanha sabe a história. E aqui fica a minha horta. Porém, para ir na horta, dia de chuva era muito ruim. Essa parte aqui do terreno, ela alagava por ser muito baixa e fazia muito barro, gente. Daí, eu resolvi reutilizar esses tijolos, né, de uma parede que a gente quebrou. Fui colocando eles um ao lado do outro, fazendo umas carreiras e deixando um espaço entre um e outro. E nesses espaços eu também coloquei concreto, tá? Para eles fixarem bem no chão e não nascer sujeira, porque o intuito era minimizar o crescimento de sujeira, porque era bem difícil manter limpa essa parte. E a praticidade para a gente poder vir aqui dia de chuva na horta, colher alguma coisa e não sujar os pés, não levar barro para dentro de casa também, era muito importante. E fazer tudo isso sem gastar dinheiro era muito mais importante ainda, porque, como eu já falei, o baixo custo ou o custo zero para mim é o que importa. Baixo custo, praticidade e evitar que nasça muita sujeira, porque é complicado para ficar limpando toda hora. E essas são as 3 coisas que eu priorizo quando eu faço alguma ideia aqui em casa, crio alguma coisa. Então ficou assim, não ficou perfeito, mas ficou prático, não nasce sujeira, foi baixo custo ou custo zero.
e ficou muito e não ficou muito prático pra gente poder ir na horta, colher as coisas e não sujar, não levar barro pra dentro de casa. A minha horta tá feinha, gente, porque como eu mostrei num vídeo curto que eu postei anteriormente, eu tô revitalizando ela, mexendo na terra, trocando algumas coisas de lugar e tal, fazendo uns replantes, né? E como vocês sabem, essas pedras que eu coloco dentro dos canteiros é por causa dos meus gatos, então não reparem, não fica bonito, mas fica prático, que é o que importa aqui pra mim. Olha só, gente, depois de vários dias de chuva, vamos ver como tá o tomate. Os meus tomateiros, eles estão bem, os tomates estão ficando bonitos. E esses plásticos, gente, eu usei para amarrar os tomateiros, porque eu acabei não tendo corda e improvisei com pedaços de sacola mesmo, porque eles estão bem grandes, eles estão maiores do que eu, os pés de tomate, e aí eu precisava amarrar eles e eu improvisei usando pedaços de plástico mesmo. Não ficou bonito, porém ficou prático, e assim também os passarinhos não vêm querer comer os meus tomates ou algum outro bichinho, os plásticos acabam afugentando eles, né? Eles não vêm por medo dessas sacolas que estão amarradas aqui. É uma boa ideia também, para que os animais não venham comer as nossas coisas. Mas eles estão bem bonitos, gente, depois da chuva. Eu replantei, dei uma revitalizada na terra. Tô organizando, eu tenho que preparar para o inverno agora, né? Que daqui um tempo vem, já vai entrar o outono, daqui uns dias. As minhas couves, tá tudo bem. Eu colhi bastante couve, então tem que esperar elas rebrotarem agora. Cebolas eu plantei junto com os tomates. E essas caixinhas, gente, todas têm 50 por 50, são feitas de tábuas, tá bom? Porém, conforme elas forem apodrecendo, eu vou fazer o canteiro em volta de tijolo. Do mesmo jeito, porém, eu vou fazer por fora, né? O canteiro de tijolo, e assim, quando as tábuas apodrecerem, eu vou continuar com esses canteiros assim mesmo. As minhas couves, gente, até que elas não sentiram muito, porque algumas eu tive que trocar de lugar. Mas eu aproveitei a semana que eu sabia que ia ter chuva para poder fazer os replantes. Cebolinha verde, eu tenho bastante coisa aqui para o meu uso. E esses daqui, gente, é o meu gato e a minha gata. E como vocês podem ver, eles estão sempre na volta. E são eles que cavam por tudo, né? Adoram ficar cavando. Então, por isso eu tenho que colocar aquelas pedras ali. Em qualquer canteiro que eu faça, gente, tem que ter pedra. Porque senão eles fazem buraco. Olha só quantas mudas de morango eu tenho, gente. Todas essas mudinhas aqui. Eu não me lembro ao certo, mas eu acho que tem umas 40 mudas de morango aqui. Eu tenho que arrumar, né, umas morangueiras para plantar. Todas eu tirei desses pés aqui, gente. Aqui tem 9 pés de morango. Com 9 pés de morango eu colhi bastante morango. Então, eu consegui fazer 40 mudas de morango de 9 pés, gente. Imagina. Então, eu tenho quase 50 mudas de morango. E eu acho que a próxima produção vai ser boa. Então, era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. 2 opções práticas, de baixo custo, de calçadas. Uma eu utilizei tijolos reutilizados de demolição e outra eu usei pedaços de pisos, e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada a quem me acompanhou até o final. Beijos e até o próximo vídeo.